Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alegria de Viver. Quer dizer, eu já gravámos Rubrica. 2 episódios e eu esqueci-me De quê? de falar, aproveitar para Já falar gravámos, sabes que já gravámos 100 e tal. vários, mas eu gostava de ter falado do quê? podcast da Enciclopédia Portuguesa dos Microassuntos e não falámos, que é outro podcast onde nós participamos. Tu já Talvez falaste as disso pessoas aqui, gostam de sabes ouvir. disso? Uma vez, mas convém lembrar para as pessoas saberem. Ok. Pá, eu aqui há uns anos, era eu miúdo, há muitos anos mesmo, eu devia ter para aí 10 anos. Ok. Bate certo, até agora a tua Bate história, certo. eu estava aqui a Sim. fazer fact-checking Sim, e tu há uns anos havia a probabilidade de tu seres um miúdo. aconteceu no passado. sim. Aconteceu mesmo no passado, Sim. ok. É, que é geralmente onde as histórias acontecem. E eu estava no recreio da escola e veio um puto ter comigo, que eu não conhecia, era de uma classe abaixo da minha, ainda era mais novo. E estava lá, e ele sentou-se à minha beira e estava uma rapariga lá ao longe e ele olha para ela e diz, olha, a não sei quantos, ela é mesmo gira, não é? E eu, era de facto. E então ele vira-se para mim, olha, tipo, ela é mais velha que nós os dois, percebes? sim. Estás a ver a cena, 2 putos a comentar uma rapariga mais velha que tipo, nunca nos ia passar cartão. E eu, sim, e por acaso é. E ele, olha, quem me dera, eu cortei-lhe a cabeça e guardei-lhe a cabeça para lhe dar beijinhos sempre que eu quisesse. Ele disse isto mesmo. Ele disse isto. Isto foi dito. Foi dito. Onde E é que ele está hoje em dia? Não faço ideia. Não perdi contacto. Mas é que eu acho que aquilo foi dito sem maldade, sabes? Epá, sim. Aquela coisa de dizer, é a única hipótese que eu tenho de alguma vez ter alguma coisa com É ela. decapitar uma É pessoa. se ela for decapitada, eu ter a cabeça dela guardada para lhe dar beijinhos sempre que me apetecer. Ai, Ele disse isto. E eu, pronto, era esta a história que eu queria contar. obrigado por essa história. Não, porque teve piada, porque eu acho que foi mesmo isso. É porque ele, na cabeça dele, e de facto tinha razão, era inconcebível ela sequer falar com ele. E então ele pôs a pensar, como é que isto poderá acontecer? Ok, eu guardo a cabeça dela, morta, conservo. Ele se calhar não pensou nisso, não é? Na Se questão calhar primeiro da deterioração do corpo. Não, ele, para já, o que ele gostava mais era da cabeça. Depois, Não? Tipo, porque era ele guardar um cadáver inteiro no quarto, não dava. não dá. Não. E aí estava vivo, não é? E se Sim. estivesse vivo, podia fugir e podia não o querer. A única forma era ter uma parte que não tinha pernas. Sim. E era a parte que ele gostava mais. Era a parte que dava para dar beijinhos na boca. Opa, o mix de inocência Espera. e de macabro, Então, não é, espera. nesta história. Tu tinhas 10 anos e ele também? Não, ele era mais novo, devia ter, sei lá, para aí 8, 9. Ou seja, um garoto de 8 anos Sim. disse que gostava de decapitar. Não, ele disse que gostava Não, gostava de ter a de cabeça. ter a cabeça, sim. Ok, não era o ato de quem me dera Ele não disse, olha, motosserra. olha, se ela não se põe fino, eu pego num machado e... Não, ele disse que gostava de guardar a cabeça dela. Ok. E pá, Epá, romântico. É muito romântico. E eu não sei porque esta história ficou-me. Mas não, só contaste ao episódio 100 e tal de Alegria de Viver. se calhar Devia já ter contei. sido logo... Não. Não? Eu lembrar-me... Eu esqueço muitas histórias. E esqueço muitas coisas que digo. É por isso que nunca ouçam... Quem está a ouvir pela primeira vez o Alegria de Viver, nunca ouça para trás. Porque Sim. provavelmente eu vou contar as mesmas histórias. Ou ouçam. Podem ouvir. E depois digam-me se eu Se contei as gostarem. mesmas histórias. Sim, anotem. Mas esta história não, foi uma coisa que me veio à cabeça recentemente. Pois foi, é verdade. Opa, Engraçado. eu de histórias assim não era tanto, mas foi de ficar chocado, que era quando era miúdo e quando se começou a falar das primeiras, pronto, de sexo, mesmo em garotos, escola primária, ter alguém da minha idade na altura, tipo também 9, 10 anos, 11, vá, e um dos amigos do sítio onde eu vivia
ele olhava para as pessoas e dizia, pá, eu gostava era da mãe. Mas em todas. Imagina, Também. miúdas da nossa idade, Sim. dizia que eu gostava de experimentar pela primeira vez é com a mãe. Que ela deve ter muita experiência. Com a mãe dessa pessoa? Sempre. Nós todos. Tu gostas de quem? Eu gosto da Cristina, eu gosto Ei, de não sei o quê. mas E isso- ele, eu queria era a mãe. Assim, uma coisa Antes de haver sequer conceito de MILF, não era? certo. Mas estamos a falar de crianças. Pois, isso é que é estranho. Crianças. Porque para mim, mães não nem sequer Pois, mas- eram senhoras. Certo. Uma coisa é, ok, mais tarde e ver Sim. pessoas que, ok, está bem. E depois, sobretudo, o American Pie. Não é? Mas ali achei aquilo. Eu, mãe, aquela coisa. Mãe é uma mãe de alguém. Mãe Pois. serve para ser mãe, não serve para essas coisas, não é? Sim. As mães não fazem isso, certo? E isso também me deixou assim muito. Não é estranho, é? Porquê a mãe? Mas Opá, não pronto. sei. Conversas de Depois- putos. Não, quer dizer, depois chega a uma altura que era para as professoras, não é? Mas, aparecia, à volta e meia. Mais tarde. Muito mais tarde, sim. Muito mais tarde, sim. Eu lembro-me disso de. Agora, mães, não nem sequer entrava na discussão. Não, e mais na altura, nós se imaginarmos agora o que é que, na minha cabeça de 8 anos, ou 9 ou 10, uma mãe era uma senhora de cabelo grisalho já. Mãe já estava naquele estatuto quase da avó. Sim. Não cabia na cabeça isso. Mas pelos vistos ali, sim. Sim, mas antes isso do que mutilar alguém e guardar Certo, na gaveta do quarto. certo. Olha, boa noite. E dar um beijinho Posso desligar a na luz? namorada. Posso desligar a luz? Tipo, que é mesmo psycho. Importas-te? É mesmo psycho. Epá, não, esse é muito fora. Esse é muito fora. É daquelas coisas... Epá, não. Se ouvisse o miúdo a dizer isto, ficavas preocupado à partida, não é? Eu não fiquei porque, para mim, olha, foi mais uma coisa que ele disse, não é? Tipo, não... Epá, mas... Não sei se na altura teria essa coisa de... Não, hoje. Hoje ficava Ouvias o preocupado. miúdo a dizer uma coisa destas. Ficava preocupado, sim. Agora, enquanto miúdo a ouvir uma coisa dessas, se calhar nem sequer pensava... A questão de morte nos miúdos não é uma questão, não é? E, portanto, acho que não. Eu, assim, recordações da primária, lembro-me uma vez de um garoto que apareceu sem sobrancelhas. Porque decidiu cortar. Para ver como é que ficava. Rapar com a gilete. Ele diz que, como não tinha barba, o único pelo que tinha na cara era sobrancelhas, e então passou lá a gilete. E andou meses com... E as pessoas ficam mesmo muito estranhas, sem sobrancelhas. Parecem outras pessoas. Eu lembro-me dele da escola primária e tinha medo dele. Pá, eu cortei uma suíça, sem querer. Mas... A brincar com a tesoura que eu tinha da escola. Ah, mas ficaste com na aquelas aula. elevadas? Eu cortei, não, só de um lado. Só de um lado. Cortei uma suíça e eu vi-me ao espelho e deu-me vontade de chorar. Eu depois queria andar sempre de boné. Não é? Sim. Só que o boné a Suíça vê-se na mesma. Vê-se não é? mais, vê-se até mais. Pois. E então Opa. andei ali algum tempo à espera que aquilo Mas tu crescesse. depois não tiveste a tendência para a parar a outra? Não. Então, mas isso é que se notava mais. Mas Não, foi a Suíça até cá acima, não, tipo... não. Foi tipo um quadradito, estás a ver? Ficou tipo um Tipo quadrado. o cabelo todo em carreira, não é? Sim. Que não tem aqui de lado. Sim. Opa, sim. E eu fiquei mesmo com vergonha daquilo. E outra coisa que eu fiz também ridícula foi, sabe, peguei na chávena e fiz aquele vácuo, sabes? E ficaste com aquilo... Fiquei com a cara toda redonda. Mas isso chegou a ser uma moda no Instagram, não foi? Foi? Na Aquela... cara? Não, dos lábios. Dos lábios ficarem grossos, sim. Ficarem grossos. Tu, no fundo, foi a cara toda. Não, fiquei com a cara toda. Que também vi-me ao espelho e também fiquei... Ai, nunca tenho de ir amanhã para a escola assim. Ok. Ainda demorou a sair aquela porcaria. Ficou-se toda marcada. Opa, eu assim, cenas... não, e aqui já contei, rachei uma vez a cabeça... Uma vez não, 2 vezes no mesmo dia, e só no MEC levei pontos, e foi as duas da mesma forma, que foi ir buscar uma bola de basquete que estava debaixo de um tanque de lavar roupa em 2 casas distintas, mas à segunda fui suturado,
Na primeira só levava mercúrio no cabelo e eu tinha o cabelo amarelo na altura e o meu pai, a forma que arranjou foi despejar-me mercúrio para a cabeça. E então ia com uma mancha vermelha à frente. Mas assim, situações... Opá, não, lembro-me uma vez de um rapaz que teve de ser operado ao pénis, foi circuncidado. Ok. E que podia ser um fator, normalmente existe a vergonha, não é? Que é uma vergonha quase religiosa de andar a mostrar. Mas ele sempre que ia à casa de banho pedia a alguém para ir com ele para ver os pontos. Para mostrar. Sim, ele dizia, queres ver o Frankenstein? E mostrava. Que idade é que ele Tinha pá, aí 8 anos também, 8, 9 anos. E dizia, olha o Era Frankenstein. Era assim desinibido? Epá, nem era a questão. Lá está, mais uma vez, por inocência. É que geralmente Levei pontos no pénis. É que geralmente os miúdos chegam ali. Primeiro não têm vergonha nenhuma, estão na Certo. praia todos nus, na Sim, boa, nem sim, pensam sim. nisso. Mas chegam a uma altura que começam a ter vergonha. E é mesmo vergonha. Sim, sim. E geralmente aqueles que não tinham eram os avariados da cabeça, não é? É isso. Os que andavam Mas lá cá lá está. de fora sem vergonha nenhuma. Eu acho que foi a situação do género. Eu já disse aqui no Alegria de Viver que havia a cena do o andar com gesso, era uma cena fixe. O levar pontos, olha os meus pontos. E de repente os pontos onde tinha para mostrar era, pronto, no pénis. Pois. E ele quando ia à casa bem, queres ver? E não era uma questão, era mesmo Tu foste ver grotesco. alguma Eu vez? vi uma vez. Foste Eu tipo- quis ver, estava curioso. Ok, foste lá com O que ele. é levar pontos na... Pronto. Por curiosidade científica. Sim, só isso. E depois vi e disse, ei, que nojo. E vim-me embora e fui brincar, fui jogar à bola. E que nojo. A criticar assim o pénis de um amigo. Não, de que nojo para dentro, como é Sim, óbvio, não ok. queria me envergonhar, coitado. Tipo, apontar-lhe o dedo e risto e humilhá-lo. Não. Se calhar era o que ele merecia. Mas ele brincava com isso. Olha, está assim. Não, aqueles putos mais desinibidos que andavam cá lá à mostra, por aí, Sim, sim. geralmente eram os avariados. Isso era. Não é? Tá? Sim. Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.